Abriu o Jornal das 6 de hoje falando que a Prefeitura de Natal lançou um painel de monitoramento de emendas do Orçamento Geral da União, a OGU, que vai permitir que a população acompanhe em tempo real a destinação dos recursos federais indicados para o município. Além disso, o sistema vai mostrar também um ranking de quem destinou mais recursos para a capital. Um ranking dos parlamentares que destinaram mais recursos para a capital Natal. A iniciativa foi determinada pelo prefeito Paulinho Freire, que afirmou que o painel é, abre aspas, um instrumento de prestação de contas à sociedade. O cidadão natalense agora pode acompanhar com clareza quem, de verdade, está destinando os recursos e para onde esse dinheiro está sendo direcionado. E se já foi efetivamente repassado aos cofres do município. Fecha aspas. De acordo com os dados disponíveis, no total de 170,8 milhões indicados, 101,9 milhões, o equivalente a 59,7%, já foram pagos e estão em fase de aplicação em ações e serviços no município. Outros 19,7 milhões encontram-se empenhados, com pagamento garantido, enquanto 34,4 milhões aguardam a superação das cláusulas suspensivas para a liberação dos recursos. Pelo ranking disponibilizado neste momento, os que mais destinaram recursos foram o próprio Paulinho Freire, na época era parlamentar, deputado federal, ele destinou 65 milhões de reais em emendas. Em segundo lugar, o senador Stephenson Valentim, 49 milhões de emendas. Em terceiro, Rogério Marinho, 10 milhões de reais em emendas. Em quarto, com Rogério Marinho, o sargento Gonçalves, que a gente vai entrevistar daqui a pouco, 10 milhões em emendas. O general Girão, 9,8 milhões, João Maia, 4,3 milhões e a senadora Zenaide Maia, 3,4 milhões de reais. Não há nesse ranking referência à destinação de recursos feitos pelos demais parlamentares, incluindo a ex-candidata a prefeita de Natal, Natália Bonavides. Lembrando que na semana passada nós noticiamos que a bancada potiguar decidiu retirar 12,6 milhões de reais para a saúde de Natal. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite a você, amigo da 96 FM. Enio, só suba um pouquinho ali a tela, só para a gente ver o ranking direitinho, para a gente poder comentar. Pessoal, é o seguinte, sexta-feira, né? Última sexta-feira aí de janeiro, a temporada, né? O veraneio acabando e a gente vai falar aí desse recurso. É interessante que nada acontece por acaso. Eu só queria fazer um adendo, o seguinte, essa informação é do painel da Prefeitura Municipal de Natal, tá? É a responsabilidade da Prefeitura sim. Pegou esse recurso. E aí eu digo que nada é por acaso. Paulinho Freire fez um mandato, porque desse ano agora, as emendas que ele fez no ano passado, que ele foi eleito ano passado, mas ele era deputado federal. Então, as emendas são executadas esse ano. E aí, Paulinho sempre teve um mandato dele focado para Natal. Isso é muito claro, que ele já ter sido presidente da Câmara, já ter sido vice-prefeito da cidade. Então, aí, ele já tinha um foco em Natal. E o eleitorado viu esse foco. Aí impressiona o montante do segundo colocado, o senador Steve Valentim. Você olha que Steve Valentim, que mandou 49 milhões, Enio, ele manda 5 vezes mais que o terceiro lugar. O terceiro lugar está empatado Rogério Marinho e o sargento Gonçalves. E logo em seguida o general Girão, que 200 mil reais aí a diferença. Mas pronto. Então esse aí em terceiro. Mas olha o montante que Stevenson manda. Isso aí, esse dinheiro que Stevenson é muito concentrado numa área. A área da saúde pública. Que é uma área que é totalmente as pessoas. Eu acompanhei uma pessoa da minha casa essa semana, né? A mãe da minha secretária, mas uma pessoa de dentro da minha casa. Como as coisas assim, como uma pessoa na hora da fragilidade de estar com um problema grave de saúde, inclusive já passou pela regulação, já vai ser operada, pé diabetes, tudo. Como a pessoa fica fragilizada. Então aí o senador Stevenson
demonstra uma sensibilidade muito grande quando ele manda esse dinheiro e esse dinheiro para a saúde. Tem uma lacuna e que me perturba muito aí, não ver Natália e Mineiro nessa lista, porque eles são parlamentares que também têm uma força muito grande de voto na capital. Então você pega aí o dinheiro de Rogério, o de Sargento Gonçalves, o de Girão, eles são deputados e senadores que foram muito bem votados na capital. Quando você vai e não vê, por exemplo, o nome de Robson Faria, que Robson não está nessa lista, Robson praticamente não teve voto em Natal, nem em Mossoró, ele teve voto no interiorzinho. João Maia, que segundo o levantamento de Dinarte fez há uns 3 ou 4 meses atrás, Dinarte trouxe aqui, uma lista de quem tinha mandado mais dinheiro para o Rio Grande do Norte. E João Maia liderava para deputado federal, como o federal que mandou mais dinheiro para o Rio Grande do Norte. E você vê que João Maia mandou aí 20 vezes menos que Estivos, mais de 20 vezes, umas 25 vezes menos que Estivos. Por quê? O voto de João Maia também não vem daqui de Natal, assim como o de Robson, assim como a gente não vê o deputado Benes nessa lista, porque são deputados que eu diria que tem o grosso peso do voto deles no interior do estado. Agora, Natália e Mineiro, assim como Girão, assim como Gonçalves, ele tem uma concentração. Eu tenho aqui uma lista mais atualizada, tá? Pronto. Mas você pode finalizar o seu raciocínio. Certo. Então, Natália, Mineiro, Girão, Gonçalves, esse pessoal, eles dependem muito do voto do natalense. E aí, quando a gente não vê o Mineiro e Natália nessa lista, preocupa. Até a questão da senadora Zenaide. De qualquer forma, ela também é uma senadora que vai para a reeleição, com apoio aí de 70, 80 prefeitos, muitos municípios, mas ela vai precisar do voto da capital também, porque a capital é o maior colégio eleitoral. Então esse pessoal, obviamente que eu entendo... mas esses aí tem uma característica... uma característica mais municipalista, né? Eu sei, mas só que Zenaide... Eles se envolvem muito, tanto João Maia como Zenaide, né? São assim, Benes, Robson... Benes, Robson são reconhecidos como municipalistas e tal, não sei o quê. Mas você ainda acha o valor pequeno para a capital? Dela, principalmente, porque ela, no caso, ela é majoritária. Ela vai para a campanha... E ela vai candidata a uma campanha majoritária. O João Maia, ele pode... Robson... e Benz, eles vão ter muito voto, vão ser eleitos, independente do voto da capital, tá entendendo? Mas Zenaide precisa do voto da capital. Então, assim, essa lista, e aí, sabe o que é que todo prefeito devia fazer, Inho? O de Mossoró, a de Parnamirim, o de Ceará-Mirim, o de Caicó, a ideia o de é muito boa, né? Copiar, essa ideia é muito porque o outro, por exemplo, o Lula, que e outra coisa, para você cobrar até do seu parlamentar, daquela pessoa que você depositou sua confiança, depositou o seu voto. Porque, né? Por exemplo, o Lula, que é o substituto do Odon, lá em Correios Novos, ele pode fazer a lista dele e dizer assim, Natália foi a deputada que mais investiu aqui, sem dúvida, 30 vezes mais do que Rogério Marinho, do que Gonçalves. Você está entendendo? Claro. Então, assim, isso aí é melhor, pessoal, do que qualquer coisa que vinha se falar, cambalhota no Instagram. Isso aí é uma radiografia. Só assim, aí fica à vontade aqueles que não estão aí, para mandar uma nota pra gente, dizendo que essa lista não procede da prefeitura. Exatamente. Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite, amigos. Primeiro, parabenizar a iniciativa de transparência. Esse é um dos assuntos atualmente menos transparentes do país. Rastrear uma emenda desde a formatação, da liberação até a execução, é um trabalho que é tão difícil que, com alguma frequência, eu recebo pedidos de amigos que estão em apuração em Brasília, querendo saber se uma emenda no município tal foi porque não tem um sistema hoje no Brasil que a gente veja isso tudo. Então, qualquer iniciativa de transparência é sempre válida. Eu vou chamar a atenção para o fato do que esse ranking revela do ponto de vista político, porque esse ranking é de emendas que foram para o CNPJ da Prefeitura de Natal. Com isso eu quero dizer que parlamentares que podem ter destinado
recursos para Natal, o fizeram sem a participação da prefeitura. Só pode ser através do governo do estado. Então. Por exemplo, uma emenda para o FRN, uma emenda para uma entidade, uma OS. Então, tem a decisão política de quem destinou recursos para Natal, que não está nessa lista, ou até os que estão e preferiu fazer de outro modo, tomou a decisão de fazê-lo sem que envolvesse a prefeitura de Natal, o que revela, não deixa de ser, não é uma surpresa, portanto, que, por exemplo, os parlamentares do PT não estejam aí, porque o prefeito anterior era Álvaro Dias, adversário. Então, o que eles destinaram para Natal, evidentemente não queriam a participação da prefeitura. Nessa lista, a gente tá aqui, colocou aqui no YouTube da emissora, no vídeo, a lista de todos os parlamentares. E aí nessa lista aparece Natália Bonavides e aparece Mineiro. Pode finalizar aí a sua... Aí se você... Assim, nesse formato, a gente começa a entender o contexto do peso político que as emendas têm e como isso está influenciando, inclusive, a composição das nominatas para concorrer, porque tem gente que não vai concorrer em nominatas X ou Y, porque especialmente os deputados municipalistas, eles são muito fortes pelo peso que essas emendas conseguem ter no interior. E esse ranking aí, ele vai revelar ainda uma outra coisa, a falta de proporção. Porque se você pegar a soma de recursos que tem aí e dividir uma soma simples, e dividir pela população de Natal, e pegar recursos de uma prefeitura do interior e dividir pelo número de habitantes, você vai ver que a renda per capita de recebimento de emendas PIX é maior no interior do que em cidades que concentram serviços que precisam também. Eu não estou querendo tem eliminar o interior. Eu estou querendo mostrar como tem distorção aí nessa distribuição. Só uma coisa antes de você dar o restante, mas tem um dado muito importante aí, que é a execução. Na verdade, você veja o seguinte, que Paulinho Freire conseguiu executar 37% das emendas que ele mandou. Em compensação, Stipson Valentim, 83,6%. 83,6%. Isso demonstra o seguinte, que Stipson consegue liberar. É uma coisa. Aí a gente tem um peso de Alcolumbre, da forma. Mineiro liberou 100%, por exemplo, das emendas dele. Olha só. Então a gente vai atualizar aqui esse ranking. Então. Paulinho Freire. Valor indicado, tá? Valor indicado: 65.302.446. Valor já pago, já está na conta da prefeitura: 24.341.862. Em execução, 37,3%. Stipson Valentim, 49.286.742. Valor pago: 41.192.000. 83,6% do valor já está em execução. Relatoria, eu não sei exatamente o que é relatoria. Eu acho que a relatoria são as emendas de bancada. As emendas de bancada. As emendas de bancada, que são de todos, sabe? Muito bem. Então o valor indicado é 15 milhões, o valor pago 5 milhões, ou seja, 33,3%. Perdão, aí são as emendas de relator. Relator do orçamento. Do relator do orçamento. Do orçamento, certo, desculpa. Rogério Marinho e Sargento Gonçalves, e destinaram basicamente a mesma coisa. Rogério Marinho destinou para a capital Natal 10.334.950, valor pago 6.659.000, 64,4% em execução. Já o Sargento Gonçalves destinou 10.143.052, desse valor já foi pago 6.057.314, 59,7% em execução. General Girão, 9.858.032, o valor pago quase na sua integralidade, 9.167.210, representa 93% em execução. Aí vem João Maia, 4.364.959, o João Maia, o valor pago 4.364.000
1.099.000, 100% em execução. Zenaide Maia, 3.400.000. Valor pago 3.200.000, 94,1% em execução. Mineiro, 1.155.780, 1.155.780 do valor pago, 100% em execução. Natália Bonavides, 1.058.468, o valor pago 258.530, apenas 24,4% em execução. Benes Leocádio, 686.905, 600.000 valor pago, 87,3% em execução. E por último, Carla Dixon, 299.970, Carla Dixon que ela nem assumiu, depois de Paulinho, que assumiu Paulinho, 299.970. Até agora o valor não tem nenhum valor pago, 0%, obviamente 0% em execução.